Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. 80 anos cuidando da vida. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Urque. Diagnósticos por imagem. E Belvívere Cirurgia Plástica. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da Urque. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. Urque Diagnósticos, 25 anos. Escolha a segurança, escolha a tranquilidade, escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Faça da cirurgia plástica mais que um sonho. Transforme-se. Belvívere. Excelência em cirurgia plástica. Muito bem, ainda visto como tabu, o suicídio é um assunto alarmante que necessita cada vez mais de esclarecimentos. Números oficiais mostram que 32 brasileiros morrem por dia deste mal silencioso. Taxa superior às vítimas da AIDS e da maioria dos tipos de câncer. A esperança é o fato de que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 casos poderiam ser prevenidos. Iniciado no Brasil pela CVV, Centro de Valorização da Vida, também pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, o Setembro Amarelo realizou as primeiras atividades em 2014. Mundialmente, a Associação Internacional de Prevenção do Suicídio estimula a divulgação da causa, vinculado ao dia 10 do mesmo mês, no qual se comemora o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Muito bem, o programa Pergunte ao Doutor de hoje fala sobre suicídio. E para falar sobre este assunto, eu converso hoje com a médica psiquiatra, a doutora Kellen Cancelier Sequinel Reco. Doutora Kellen, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. Obrigada pelo convite. Doutora, então vamos tratar desse assunto que parece um pouco meio pesado, mas se faz necessário, né, doutora? Com certeza. Falar sobre suicídio é muito importante para que a gente possa prevenir esse agravo. Doutora, a que se atribui esses aumentos de casos e a essa frequência muito maior que se tem ouvido falar sobre casos de suicídio no Brasil? Isso, Aguinaldo, nem só no Brasil, mas também no mundo como um todo, tem aumentado muito os casos de suicídio. E isso tem se mostrado números muito alarmantes. São 800 mil mortes todo ano no mundo todo. Isso é um dado muito grande. O que nós sabemos é que até 90% desses casos, eles estão ligados a um transtorno mental, uma doença psiquiátrica. Então, como as doenças mentais, principalmente os transtornos depressivos, também estão numa crescente, a gente tem visto no mundo todo, consequentemente o suicídio, como é um desfecho possível, felizmente incomum, mas é possível de um transtorno depressivo, a gente costuma ver que está também aumentando esses números ao redor do mundo. Doutora, podemos dizer que se trata hoje de um problema de saúde pública? Com certeza. A gente fala de suicídio, a gente fala que é advindo de um transtorno mental. Né? 90% deles está com um diagnóstico feito ou pelo menos que poderia ser feito. Uma grande maioria deles, casos de depressão. Então, se a gente fala de doença, de transtorno mental, a gente pode dizer que sim, o suicídio é um caso de saúde pública, é uma morte devido a uma doença. Agora, doutora, podemos dizer que o primeiro gatilho seria então a depressão?
A gente sabe que as doenças mentais estão associadas. Então, a gente não pode simplesmente dizer que todos que tenham um transtorno mental ou que tenham uma depressão vão ter esse desfecho do suicídio. Felizmente, não é um número exato ou que todos vão cometer. Mas a gente sabe que o ter um transtorno mental associado a outros fatores de riscos, como por exemplo álcool, drogas, outras condições da vida do ser humano que possam estar acarretando ou colaborando com essa depressão, aí sim ela acaba sendo um desfecho de um transtorno depressivo, por exemplo, ou de um transtorno mental em geral. Bem, doutora, uma outra questão. Seria correto dizer ou suspeitar que uma combinação de uma sociedade cada vez mais exigente, imediatista, mais estressante, mais competitiva e jovens menos dispostos ou com menos capacidade de enfrentar as dificuldades e os problemas contribuem para o aumento de casos, doutora? Nós temos que pensar de uma maneira mais global do que simplesmente essa teoria, tá? A gente tem que pensar que os transtornos mentais, eles são uma combinação de fatores genéticos mais eventos ambientais, que é o que a gente chama, que são os estressores que nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós estamos sujeitos. Então, uma combinação de genética, mas talvez esse estressor ambiental, essa demanda que a gente tem no dia a dia de hoje, pode sim aí formar um boom onde pode acarretar numa maior chance de suicídio. Mas além disso, a pessoa que tenta suicídio, ela também tem que ter o que a gente chama de baixa resiliência, que é uma dificuldade ruim de resolver os seus problemas, né? De conseguir dar a volta por cima nos seus problemas. Então a gente vê que não é só uma questão do mundo atual. Tem que ter uma combinação de vários fatores para aí sim a pessoa buscar esse desfecho na sua vida. A verdade seria um ponto de equilíbrio, né, doutora? Com certeza, tá? Mas a gente não tem só a depressão que leva ao suicídio, a gente não tem só tal fator que leva ao suicídio, é um conjunto de várias situações que chega a esse desfecho. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica psiquiatra doutora Kellen Cancelier Sequinel Recco e o assunto no programa de hoje é o suicídio. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Fique agora com o quadro Tudo pela Saúde, com o personal trainer Tiago Duarte. Já voltamos. Tudo pela Saúde. Oferecimento Unique Family Fitness Club. Olá, eu sou o personal Tiago Duarte da Rosa, aqui da cidade de Criciúma. E a dica do quadro de hoje é sobre corrida. Você que gosta de correr, nunca pensou que você poderia potencializar sua corrida com os acessórios adequados ao tipo de pisada? Nós vamos falar em 3 tipos: a pronada, a supinada e a plana. Para isso, nós chamamos o Felipe para externar um pouquinho para a gente sobre os acessórios que a gente pode utilizar para potencializar essa corrida. Felipe. Vamos lá, tudo bem, Thiago? Tudo bem. A gente trouxe uns 3 modelos de tênis aí. A gente está com a linha da ASICS. Esse é um Nimbus 18, é um tênis bem conhecido pro pessoal aí. Esse é um tênis para pisada supinada. Supinação, o que ela precisa? É aquela pisada que a gente cai com a parte do calcanhar, e ele externa, ele vai para fora, essa pisada que cai para fora assim. Então o que ele necessita? Bastante gel, bastante conforto nessa parte que vai ter maior atrito com o seu pé. Esse é um tênis para pisada de supinação. Temos também um tênis para pisada de pronação. Tem o gel, que é o conforto que a corrida necessita. Ele tem essa parte que é esse Dual Max pela parte interna, que o seu pé ele cai com o calcanhar também, ele faz um leve giro e pende para a parte de dentro, a parte interior da sua pisada. Ele tem esse giro e vai pela parte de dentro. Esse é um reforço que não deixa o seu pé jogar para essa parte de dentro. A gente tem um outro modelo da linha Nike, que é uma pisada neutra, que é a pisada normal, que ela aterriza com a parte do calcanhar e ela sai reta. Então ele tem uma área de zoom, que é um sistema de um EVA mais macio, em toda a parte do solado, é a parte que sai reta assim. Então seria basicamente os 3 tipos de pisada aí. Então essa foi a dica, até o próximo programa. Escolha a segurança, escolha a tranquilidade, escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais.
Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Aqui tem amor, carinho e dedicação. Só faltou uma casa e sua doação. Deixe a esperança morar em seu coração. Saiba as várias formas de doar uma casa para crianças e adolescentes com câncer pelo site guido.org.br ou ligue 3045-6211. Casa Guido. Amor, dedicação e sua doação. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor. E a minha convidada de hoje é a médica psiquiatra a doutora Kellen Cancelier Sequinel Reco. E o assunto no programa de hoje é o suicídio. Bem, doutora, os transtornos psiquiátricos são o principal fator de risco para que alguém acabe com a própria vida. Eu gostaria que a doutora explicasse um pouco mais sobre os fatores que aumentam as chances de suicídio, doutora. Então, de uma maneira geral, a gente considera dois principais, né? Que é o que a gente diz que a gente tem que saber que são os dois principais fatores de risco. É a pessoa ser portadora de um transtorno mental, como a gente já exaustivamente falou sobre isso. Então, é um paciente doente psiquiátrico. E o segundo ponto principal é o paciente já ter tentado suicídio uma vez anterior. Muito se acredita que às vezes quem tentou uma vez não vai tentar de novo. E isso é o contrário, isso é um tabu. A pessoa que tentou uma vez, ela tem chance de tentar a segunda, a terceira e assim sucessivamente. Os grandes óbitos que a gente teve de suicídio, o paciente já tinha tentado uma vez, ou seja, ele já tinha dado o sinal de que ele não estava bem. Associado a esses dois principais fatores de risco, a gente tem vários outros, né, que vão se somando, que vão como se fosse enchendo o copo d'água que colocaria o paciente mais em risco. E aí, entre eles, nós temos idade, sexo masculino, dificuldade financeira, baixo vínculo, baixa estrutura social, baixa estrutura familiar, aquele paciente que não tem um bom suporte familiar, doenças crônicas, pessoas que são que por algum motivo tem uma doença crônica ou uma doença incapacitante, uma doença que deixe o paciente com uma dor crônica, são pessoas que são mais vulneráveis e que acabam tendo um maior risco para depressão. Entre outros vários menores que a gente considera, mas se for englobando todos eles com um paciente que já tem essa dificuldade de resiliência, de dar a volta por cima, mais um paciente que já tenha um transtorno mental, aí sim o risco fica alto. Bem, doutor, eu tenho alguns dados aqui. Segundo as informações da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV de Santa Catarina, mais de 3.000 pessoas morreram vítimas de suicídio em Santa Catarina nos últimos 5 anos. A maioria era formada por homens entre 40 e 49 anos de idade. Neste mesmo período, também foram registradas pouco mais de 10.000 tentativas de suicídio, a maioria de mulheres entre 20 a 29 anos de idade. Existe alguma incidência maior no que diz respeito a sexo, idade ou classe social, doutora? Então, Aguinaldo, com relação a sexo, nós sabemos que os homens acabam cometendo mais suicídios do que as mulheres. Em contrapartida, as mulheres tentam mais, elas tentam mais vezes, tentam mais suicídios do que o homem, mas o homem tem mais sucesso do que a mulher na sua tentativa. Isso a gente sabe por quê? Porque o homem usa meios mais letais. O homem prefere usar arma de fogo, prefere usar corda para enforcamento, então eles acabam tendo mais sucesso do que a mulher que tenta com intoxicação medicamentosa. Então a mulher que toma comprimidos em excesso, por exemplo, ela ainda tem uma chance de ser salva, de ir a um hospital e fazer os procedimentos para a sobrevida dela, ou ainda até mesmo algumas medicações que ela possa usar possam não ter essa letalidade que ela imagina. Então é isso, o homem comete mais, mas a mulher tenta mais vezes o suicídio.
Isso com relação a sexo. Com relação à faixa etária, nós temos duas faixas etárias que são bem predominantes. Uma são os jovens, faixa adulto jovem, a partir dos 15 até 25 anos, seria uma taxa bem interessante. E outra é no extremo da vida, a faixa de mais idade, os mais idosos também têm esse risco aumentado. A gente para pensar, fatores de risco dessa idade, da terceira idade, vamos dizer assim, aposentadoria, que às vezes é um sentimento de inutilidade, de que não tem mais um serviço para dispor para a sociedade, perda de esposo ou perda de esposa, irmãos começam a falecer, amigos ao redor da sua faixa etária começam a falecer, os idosos também acabam tendo mais doenças crônicas, acabam tendo mais dor, condições que deixam eles mais debilitados e muitas vezes também com isso traz problemas financeiros, né? A própria aposentadoria, somada-se a gastos excessivos com saúde, com remédios, também são fatores de risco para essa faixa etária. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica psiquiatra a doutora Kellen Cancellier Sequinel Recco. E o assunto no programa de hoje é o Setembro Amarelo, é uma campanha aí que fala do suicídio. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com. O nosso canal no YouTube é Pergunte ao Doutor SC. Escolha segurança, escolha tranquilidade, escolha confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Faça da cirurgia plástica mais que um sonho. Transforme-se. Belvivere. Excelência em cirurgia plástica. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred, surpreenda-se. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica psiquiatra a doutora Kellen Cancellier Sequinel Recco. E o assunto no programa de hoje é o suicídio. Bem, doutora, a exposição de um suicídio na mídia ajuda ou atrapalha no trabalho de prevenção, doutora? Aguinaldo, nós estamos nesses últimos anos de campanha justamente conseguindo esse espaço na mídia para falar sobre prevenção do suicídio. A gente ouve dos nossos colegas, dos jornalistas que trabalham em mídia, sempre tiveram um receio, um medo muito grande de falar sobre suicídio. Sempre foi considerado um tabu, como do mesmo jeito também é considerado pela sociedade. Mas nós temos nesses últimos tempos ganhado muito apoio, abertura para falar sobre isso. O que a gente acredita que seja o caminho correto em lidar com a mídia nessa questão do suicídio? A mídia, ela tem que ser parceira para divulgar que isso é um transtorno, que isso é um problema de saúde, que casos de doença mental está associada e que a pessoa tem que procurar ajuda, tem que falar sobre isso para procurar ajuda. A gente sabe que só noticiar
um dado de suicídio, vamos imaginar numa coluna lá, mais um óbito por suicídio, isso não parece contribuir significativamente para a prevenção. Então, o espaço que a mídia tem que dar para nós, para falar de suicídio, é justamente chamando, alertando para esses dados, podemos alertar esses números, mas em contrapartida também colocando um espaço de desmistificar a doença mental, de tirar isso como um tabu, ou que o paciente suicida é ou corajoso demais ou covarde demais, e que possa sim deixar uma abertura para que ele se sinta tranquilo para procurar ajuda, pois se trata de um transtorno mental. Ok. Bem, doutora, nós sabemos que 90% das pessoas que pensam em suicidar podem ser salvas. Como fazer para evitar o suicídio? Quais medidas preventivas devem ser tomadas, doutora? Primeiro de tudo, Aguinaldo, é justamente isso que a gente faz nessa campanha do mês de setembro, né? É justamente, a gente acredita que o diálogo, o deixar falar, é a melhor maneira de prevenir esses óbitos por suicídio. A pessoa que está pensando em suicídio e que ela encontra em alguém ou em seus familiares ou em seus amigos um canal de aceitação que possa expor seu sentimento, expor as suas angústias, isso já faz com que ela se sinta acolhida e busque ajuda. Então nós temos que ficar atentos a frases, até mesmo dos nossos familiares ou dos nossos convívios do dia a dia, como eu não quero mais viver, eu preferiria estar morto, ou frases do tipo, eu sou um fardo, eu sou um peso para minha família. Isso são o que a gente chama de frases de alerta, que mostram que essa pessoa está querendo expor, ela está falando que ela não está bem e que ela precisa de ajuda. Aí, a partir dali, ao invés de a gente simplesmente criticar ou fingir que não estamos ouvindo ou que não é com a gente, aí sim a gente pode oferecer ajuda, propor ajuda para essa pessoa. E se a gente está falando que é um tipo de morte prevenível porque é uma doença mental, qual é o caminho para isso? É levar essa pessoa para tratamento. Nos postos de saúde, com atendimento médico, com atendimento psicológico, com atendimento psiquiátrico, que é o especialista. Então tem como ser ajudada essa pessoa que está acometida com esses pensamentos. Bem, doutora, quais são os sintomas, alterações de comportamento, sinais que possam indicar ou alertar que pessoas próximas podem estar com ideias suicidas? Isso. Nós temos vários sinais que a pessoa pode estar dando um alerta. Às vezes ela não fala diretamente com essa frase, eu quero cometer suicídio, eu quero me matar. Às vezes pequenos gestos, pequenas atitudes nos dão os sinais. Como eu já tinha dito, frases de alerta como eu preferiria estar morto, eu sou um fardo, eu sou um peso, essas são umas frases de alerta, mas como também às vezes uma pessoa que começa a se interessar muito por morte, falar de morte, ou falar de suicídio, ter maior interesse em temas como suicídio, pessoas que às vezes começam a procurar meios letais, que antes até nem tinha interesse, de repente passou a ter um interesse por armas, vamos dizer, que antes não tinha. Quando a pessoa às vezes começa a organizar a sua vida em torno de como se estivesse preparando para a morte, passando bens, né, para nome de um, para nome de outro, dando conta bancária, senhas, coisas como se estivesse preparando para a sua morte. Até mesmo despedidas, né, de às vezes querer visitar um parente, querer visitar uma outra pessoa como se estivesse se despedindo, e até mesmo assim afastando-se de pessoas ou de coisas que antes gostava, né? Então esses são alguns sinais, entre outros, que a gente pode prestar atenção e suspeitar que essa pessoa, quem sabe, não está desistindo da vida. Claro, associado a vários outros fatores que a gente vem conversando ao longo da entrevista, né? Certo. Doutora, agora para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, que é essa campanha de prevenção ao suicídio. Fala um pouquinho pra gente, doutora. Certo, como tu bem explicasse no início, né, Aguinaldo, o Setembro Amarelo está aqui no Brasil desde 2014, então é o mês de alusão à prevenção do suicídio, né? Justamente o mês que foi escolhido para falar sobre o assunto, que a gente vê que precisa ser falado. Claro que a gente quer que o mês do Setembro Amarelo fique marcado, mas que a prevenção continue o ano todo. Então, só que claro, esse mês é o mês que a gente veste amarelo, que o consultório fica amarelo,
que a gente vê laços, balões amarelos pelos serviços de saúde, né? É onde a gente faz conscientização para equipes de saúde, várias palestras, capacitações, de tudo isso que a gente está conversando aqui, para que realmente possa ser diagnosticado ou pelo menos percebido com uma antecedência um paciente que está com potencial risco suicida. E a gente quer que isso se propague ao resto do ano todo e a campanha cada ano mais ela está tomando mais força. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com a médica psiquiatra, doutora Kellen Cancelier Sequinel Reco. O assunto de hoje no programa foi o suicídio. Doutora Kellen, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada também, Aguinaldo, a gente fica sempre à disposição para outros temas muito relevantes. Parabéns e sucesso, doutora. Obrigada. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Fique agora com o quadro informativo do Hospital São José, com a jornalista e assessora de imprensa do Hospital São José, Kátia Farias. Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até a próxima semana. Olá, hoje o informativo Hospital São José está no Centro de Ensino e Pesquisa da instituição para conversar um pouco com as coordenadoras do Centro de Ensino e Pesquisa. Meninas, muito obrigada pela participação. Vamos explicar então um pouco para as pessoas sobre o que é o Centro de Ensino e Pesquisa. Irmã, explica um pouquinho para as pessoas sobre o que é e o que faz o Centro de Ensino do Hospital São José. Então, o Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital São José, por ele passam todos aqueles que fazem estágio nesta instituição, né? Também os residentes que iniciam o seu programa em março, no início de março de cada ano, né? E cerca de 500 estagiários no ano passam pelo Hospital São José, nas áreas de enfermagem, na área de nutrição, na área de fisioterapia, de diferentes universidades e faculdades da região. Então é um momento bastante enriquecedor para aqueles que passam por aqui e também para nós que trabalhamos com eles, também os orientamos nesse trabalho que iniciam aqui, e eles, antes de iniciarem o seu trabalho aqui na instituição, eles têm um dia ou um momento de formação para receberem as orientações, as normas de como é que funciona a instituição. Todo o processo de entrarem, como funciona todo o processo de um hospital, de uma instituição hospitalar. Isso. Então eles fazem o cadastro conosco, né, e a gente acompanha, eles recebem também a identificação, que é o crachá, que eles precisam também estarem bem identificados, né, por ser um hospital, e também para todos que circulam aqui dentro, para termos certeza de que são estagiários, acadêmicos e residentes. Danusa, então explica um pouco pra gente também que dentro do Centro de Ensino há o Centro de Pesquisa do Hospital São José. O que é o Centro de Pesquisa? Como é que funciona? O Centro de Pesquisa, ele acompanha todas as pesquisas clínicas e acadêmicas, né? As acadêmicas, então, são realizadas pelos acadêmicos das diversas universidades da região, que passam pelo hospital para fazer o estágio. E as pesquisas clínicas são as pesquisas dos protocolos clínicos de medicamentos em fase de desenvolvimento, ou seja, medicamentos que não estão no mercado ainda, já aprovados internacionalmente, porém no Brasil ainda não estão aprovados, proporcionando ao nosso paciente uma nova terapia que ainda não está disponível no Brasil. Claro, são estudos. Quantas pesquisas existem hoje somente no Hospital São José? Com as pesquisas acadêmicas e clínicas, hoje, atualmente, nós temos aproximadamente umas 37 pesquisas ocorrendo. E quantos pesquisadores nós temos disponíveis? Entre estagiários, nós temos aproximadamente uns 30, 40 estagiários, né? E nós temos alguns médicos, né, que são os nossos pesquisadores na área de oncologia, medicina intensiva, cardiologia e anestesiologia. Certo, então acho que essas pesquisas, e falaremos ainda muito mais sobre o Centro de Ensino e Pesquisa, sobre estas pesquisas, né, que estão em andamento, mas eu agradeço de antemão a participação de vocês nesse quadro e nós voltamos a conversar numa outra oportunidade. Obrigada. Por hoje é só, muito obrigada e até a próxima. Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José.
80 anos cuidando da vida. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Orc. Diagnósticos por imagem. E Belvívere Cirurgia Plástica.